Capítulo 76 Navio Fantasma da Baía de Nelf 1. Bruno informou a ele que o grupo Coin Merchant era essencialmente um ramo subserviente da Golden Rose Society. Os dois entraram em contato por pura coincidência, cerca de um ano atrás. Embora não soubesse qual era o objetivo final da Sociedade Rosa Dourada, ele sabia que eles estavam vasculhando o continente em busca de algo. É a Pedra do Dragão? Um artefato lendário que dizem ter um poder secreto selado dentro dele. Ele nunca foi encontrado, mesmo em sua vida passada. Esse foi o caso, apesar dos dragões eventualmente retornarem de sua dimensão para lutar contra as outras raças. Ao sair da residência de Bruno, o Wilk resumiu em sua mente a situação atual. Não há nenhum peão no Reino do Reno sobre o qual a Sociedade da Rosa Dourada tenha qualquer poder. Os nobres traidores foram todos eliminados, e o mesmo aconteceu com aqueles grupos de mercadores sujos. Erika e Adonis provavelmente não sairiam da linha e se envolveriam com mercadorias ilícitas. Embora fosse difícil prever como os demônios agiriam, ele ainda tinha Aris e Lohengrin ao seu lado, então não seria fácil para eles simplesmente invadirem. Agora posso ir para o Reino Izuna. Bruno, que foi o principal culpado por todo esse incidente, foi enviado para a prisão subterrânea abaixo de Blackburn, escoltado por Leifina. Era um lugar onde inúmeros criminosos eram mantidos, incluindo o Conde Gwaen. Era basicamente uma fortaleza inexpugnável, da qual não se podia escapar. Pouco depois de chegar ao cais, ele avistou alguns navios que estavam se preparando para decolar. O Wilk foi até lá e perguntou sobre o preço do jantar. São 38 pratas até o porto de Elfoa. Disse um velho do alto de seu navio, chamado Campbell. Pela forma como estava vestido, ele certamente era o capitão. Isso parece um pouco caro para uma viagem tão curta. A viagem marítima se tornou mais perigosa hoje em dia. A Baía de Nelf, que ficava entre os dois reinos, tinha visto muitas tragédias nos últimos anos. Uma visão comum era a de um navio fantasma aparecendo seja de dia ou de noite. Esses navios fantasmas atacavam qualquer navio que encontrassem, cercando-os em uma névoa negra. Naturalmente, isso levou a um declínio acentuado no comércio e transporte entre os dois reinos. Em essência, o aumento do preço foi refletido no maior risco que o capitão teve que correr. Ok, eu pago. Ouvindo a explicação do capitão, o Wilk concordou. Enquanto ele pagava a passagem e subia a bordo, os tripulantes içaram a vela e partiram. Então existem navios fantasmas. Havia uma probabilidade bem alta de que isso estivesse conectado a algum tipo de missão de evento. Isso significava que haveria um limite de tempo, antes que desaparecesse para sempre. Navios fantasmas geralmente ocorriam quando marinheiros morriam no mar. A menos que estivessem presos a uma maldição muito forte, a maioria deles desaparecia depois de algum tempo. Mas não posso esperar tanto tempo. Para não chamar atenção para si, ele não revelou sua nave abissal. Na pior das hipóteses, ele sempre poderia contar com Tritão para lidar com eles. Se de alguma forma muitos deles atacassem ao mesmo tempo, ele poderia até dar uma mãozinha. Enquanto Wilk olhava para o horizonte, alguém se aproximou dele. Ei, você não está aqui com os membros do seu grupo? Era um homem branco com cabelos loiros. Considerando que ele tinha um relógio de aventureiro, ele provavelmente tinha 30 e poucos anos. Não. De que clã você faz parte? Nós somos o clã Pitbull. Já fazia 3 meses que todos haviam chegado ao continente Eif, então os clãs foram obrigados a escolher um nome para si. O Wilk olhou para os membros do grupo do rapaz e respondeu. Ragnarok. Representava o fim dos tempos para os deuses. O nome de seu clã personificava sua vontade de alcançar o trono divino desta vez. Espere um momento, quero verificar sua classificação. O homem diante dele bateu o dedo no ar. Agora havia uma nova aba de clã no relógio do aventureiro. Isso permitia que um jogador visualizasse qualquer informação sobre seu próprio clã, bem como o nome dos clãs no topo de 35%. Depois de tentar procurá-lo, o homem começou a rir. Vocês devem ter uma classificação baixa, vocês são um clã pequeno. Na verdade, não é muito grande. Se seu líder for morto, venha até nosso Pitbull Clã. Claro que estamos todos lotados no momento, mas você pode entrar na lista de espera. Que grande confiança o cara tinha. Seu clã mal chegou ao topo dos 35%, e ainda assim ele parecia se gabar disso como se fosse uma grande conquista. Jacob, não saia por aí dando informações internas para os outros. E se ele fosse um espião de um dos clãs hostis a nós? Está tudo bem, você não vê que eles também estão promovendo. Jacob deu de ombros enquanto apontava para uma morena de óculos.
Ao ver os dois membros do clã Pitbull discutindo entre si, ele pensou no passado. Naquela época, havia alguns clãs que arriscavam tudo, apenas para melhorar sua classificação. Ninguém realmente tinha um objetivo ou direção, porque faltava qualquer informação geral. Essa era a razão pela qual todos estavam tão focados nos rankings. Claro, se eles pudessem usar o sistema de clãs corretamente, eles poderiam obter boas recompensas. Mas não valia a pena entrar em competições sem sentido por isso. Desta vez, tentarei ficar o mais longe possível da guerra de clãs. Essa foi uma das razões pelas quais ele priorizou assumir o controle do reino tão rapidamente, para não ter que se envolver nessa guerra por território. Mas isso por si só não seria suficiente. Clãs que eram altamente classificados atrairiam muita atenção, então, nesse estágio, ele preferia manter sua contagem de membros baixa. De qualquer forma, o número de pessoas que poderiam se juntar era fixo, então a proeza individual de alguém ainda era um fator determinante. Ah, desculpe por isso. Eu tive um pequeno desentendimento com meu companheiro de clã. Enquanto Ulk estava ocupado olhando a classificação do clã, Jacob falou. Parecia que ele queria se gabar um pouco mais. Ulk olhou com uma expressão irritada. Há algo que você queira acrescentar? Não fique tão tenso, estou apenas tentando passar o tempo, pois leva 3 dias inteiros para chegar ao porto de Delfoa. Aspas. Eu costumava ser um policial na América. Lidei com todos os tipos de pessoas ao longo da minha carreira, o que me permitiu adaptar-me rapidamente à vida neste mundo. Como ele esperava, o homem continuou se gabando. Embora ele parecesse um cara legal e estivesse em um nível decente, comparado ao Will que era como noite e dia. Jacó não tinha ideia de quem realmente era o homem parado diante dele. Por que você está deixando o reino do Reno sozinho? A rebelião dos nobres foi resolvida, e os monstros foram todos exterminados. Tenho alguns assuntos pessoais. Você parece ter um espírito aventureiro. Bem, pelo menos essa é uma das coisas boas de estar em um pequeno clã, a liberdade. Não temos escolha agora a não ser retornar devido às nossas ordens do clã. O clã Pitbull era baseado no reino de Izuna. Eles só tinham vindo para o reino do Reno devido a alguns negócios no mercado negro. No entanto, Ulk não se importava nem um pouco com a situação deles. Ele ainda tinha muitas coisas mais importantes a considerar. O que você planeja fazer quando o navio fantasma aparecer? Poderíamos lutar se fossem apenas 1 ou 2 navios, mas mais do que isso seria demais. No momento, havia menos de 30 pessoas a bordo, e as coisas poderiam ficar bem difíceis se tivessem que lutar em ambientes fechados. Espero que nada de ruim aconteça em nosso caminho para o porto de Delfoa. Haha, pare de se preocupar tanto, tudo vai ficar bem. Jacob sorriu enquanto batia no peito e ria muito. Enquanto os gritos das gaivotas eram ouvidos no céu, ele começou a narrar seus próprios feitos heróicos mais uma vez. Na primeira noite da viagem de barco, Ulk estava no convés, sem ter ido dormir. Ele queria ver se um navio fantasma apareceria. O capitão falou enquanto olhava para longe. No passado, Nelf Bay era um campo de batalha onde inúmeras guerras navais eram travadas. Talvez as almas dos caídos tenham reaparecido neste mundo mais uma vez. Eles são piratas? Alguns, mas também há contrabandistas, escravos e até mesmo simples marinheiros como eu. O capitão passou a explicar e recontar algumas lendas. Melodia da Sereia, um ser semelhante a uma fada que coloca os marinheiros em transe com apenas uma canção. Uma história de amor entre um capitão perdido no mar e uma sereia. Lenda sobre o tesouro que o famoso pirata Henry Morgan escondeu em uma ilha remota. Ele tinha inúmeras histórias, mas nenhuma despertou o interesse de Ulk. Eu já ouvi tudo isso. Você deve ter grande interesse pelo mar então, rapaz. Você não parece o tipo de pessoa que trabalhou como marinheiro. A aparência atual de Ulk era a de um jovem ruivo, já que ele estava usando sua máscara de bobo da corte. Sou um bardo, então conheço muitas histórias. Isso é bem surpreendente, eu pensei que você fosse um lutador. O capitão estava nessa linha de trabalho há 250 anos e percebeu certo espírito de luta nele. Ulk assentiu enquanto olhava de volta para o homem. Já trabalhei como mercenário, mas era por necessidade de ter algo para comer e mal conseguia sobreviver. Mesmo entre os mercenários, poucos têm olhos tão aguçados, você deve ter levado uma vida difícil. Aspas. Você também não parece ser um capitão comum. Este capitão parecia ter um olho bastante misterioso. Sua própria proeza não estava escondida dele, mesmo que o capitão estivesse ocupado segurando o leme do navio.
Ele não pareceu perder o menor detalhe, pois observou o Wilk como um falcão. Haha, jovem, eu comecei a gostar de você. O capitão riu alegremente. Ele então olhou para o céu estrelado, enquanto relembrava seu passado. Na verdade, eu costumava ser um pirata. Embora eu nunca tenha sido um figurão como Drake, eu ainda era bem conhecido. Wallace Campbell. Ele navegou junto com Henry Morgan, mas se aposentou devido a uma maldição da morte. A maldição era tanta que toda vez que eles embarcavam em um navio pirata, sua expectativa de vida era reduzida em 10 anos. Você sabe quem lançou a maldição? Não sei. Ocorreu ao descobrir uma joia vermelha em uma ilha na Baía de Nelf. Tentei encontrar o dono da joia, mas falhei. Nos últimos 200 anos, ele ainda não havia conhecido um arqueólogo que pudesse lhe dizer as origens desta joia vermelha. É claro que muitos simplesmente se recusaram a tentar devido à natureza da maldição. Quando Wallace tirou a joia em questão, o Wilk se aproximou e deu uma olhada nela com sua lupa dourada. A dor de Anne Bonny. Tipo, consumível. Efeito, qualquer pirata que a toque, é alvo de uma terrível maldição. Cada vez que eles embarcam em um navio com bandeira pirata, sua vida útil é reduzida em 10 anos. Se eles morrem no mar, eles se transformam em fantasmas, amaldiçoados a vagar pelo mar. Para quebrar essa maldição, é preciso apresentar esta joia a Anne Bonny. Anne Bonny é a dona. Ela tinha sido uma pirata famosa, mas foi morta por um colega em quem confiava. A lenda dizia que ela estava noiva na época. Talvez essa joia vermelha tenha sido um presente de noivado de seu noivo. O recente aparecimento de navios fantasmas quase certamente está ligado a Anne Bonny. Agora que sabia de toda a história, o Wilk guardou sua lupa e falou. Você roubou de uma mulher muito perigosa, Wallace. Quem? Você sabe a identidade dela? Anne Bonny. Uma linda mulher com cabelo vermelho deslumbrante, dizia-se que ela era muito habilidosa com um cutelo também. Anne Bonny. Merda, eu sempre disse que sou o mais azarado dos caras. Wallace havia começado um pequeno negócio em mídia depois de economizar algum dinheiro ganho com o transporte de cargas por longas distâncias. Infelizmente, as vendas não foram tão boas quanto ele esperava, então ele não teve escolha a não ser retornar ao mar. Por que você não tenta conhecê-la e tentar aliviar sua dor? É tarde demais para isso. Velho como estou, dificilmente posso voltar a piratear. Henry Morgan e todos os seus companheiros de tripulação morreram. Se não fosse pelo fato de ele ter falhado em seu último empreendimento comercial, ele poderia ter ficado em casa e visto seus netos envelhecerem. Enquanto Wallace lamentava seu infeliz destino. Cheira, cheira. O som de uma mulher chorando foi ouvido no mar, enquanto dezenas de navios fantasmas apareciam. Parecia ser a frota pirata de Anne Bonny, pois suas velas eram decoradas com sua famosa rosa espinhosa pintada de vermelho. Fale do Kraken. Wallace disse com uma expressão preocupada. Ele era apenas um velho, há muito tempo passado de seus gloriosos dias de pirata. Apenas esperando o dia em que a morte o encontraria. Não havia muito que ele pudesse fazer contra a frota fantasma de Anne Bonny.